vídeo anterior, vimos a história de Victor Siderol, um camponês francês que fez um pacto com o demônio e entregou não somente sua alma, mas também a alma de seus próprios filhos ao diabo. E agora vamos descobrir como tudo termina no vídeo de hoje. Se você ainda não viu a primeira parte desse vídeo, o link dele vai estar na descrição desse vídeo e no card que está aparecendo aqui em cima. Para você entender tudo direitinho desde o início, primeiro você precisa assistir a parte inicial desse vídeo. Se você gosta desse tipo de vídeo, deixe seu like. Não se esqueça de se inscrever no canal e para não perder nenhum vídeo futuro, clique no sininho de notificações. Eu me chamo Yuri Ciganinho e você é muito bem-vindo ao canal Fisiolofia. Alguns dias depois, marchando na direção do norte, Siderol chegou a Bendibre. Até aí sempre encontrou o que comer, invocando o nome do demônio, o possuidor de sua alma. Na povoação, porém, por mais que o chamasse, o diabo não lhe aparecia. Enquanto a fome o torturava, Siderol caminhava na direção do rio Camba, quando deparou com uma cruz alta de pedra coberta de musgo e erva. Ao ver aquele símbolo do sofrimento de Cristo, parou e tremeu. Depois chamou de novo o diabo e lhe pediu o que comer. Não recebendo resposta, já ia se ajoelhando aos pés da cruz, quando sentiu no rosto uma lufada de fogo. Victor, em dor, caiu por terra desamparadamente. Ao erguer-se depois de instantes, olhou em volta e não viu ninguém. É o castigo por me quereres abandonar. Maldito! É com essa contradição que queres chegar aos lugares onde estão os tesouros e desencantá-los? Perdão, Deus Lúcifer. Eu tinha e tenho fome. Já não te disses, falso amigo, que a minha lei também é preciso ter paciência? Só não te dei de comer para provar tua coragem. Vai, pois, ao teu destino e não torne mais a me atraiçoar, senão... O diabo desapareceu e o ex-lavrador foi adiante, sob a guarda do seu infernal protetor. Perto da meia-noite, encontrou uma mesa bem abastecida de alimentos à beira do caminho. Depois de feita a refeição, dirigiu-se ao diabo dizendo: se outra alma tivesse, a daria de boa alma ao Senhor dos Infernos. Lúcifer lhe apareceu como da primeira vez em Noli, e dando-lhe um abraço disse: já que és tão meu amigo, não quero que te fadigues mais. Diz-me, és muito ambicioso? Não. Tudo que eu quero é um tesouro que me dê para viver sem trabalhar, e nada mais. Vês aquele povoado? Naquela clareira que se estende até um oiteirinho? Vejo perfeitamente. Então, não precisas ir mais longe. Aquele povoado chama-se Ababides. Vai lá, procura pousada e amanhã sobe o monte do morro e acende essa lanterna. A esta hora picarás o dedo mínimo com esse esporão que entrego. E Lúcifer arrancou seu esporão e entregou a Siderol, que perguntou: e depois? Ao que o diabo respondeu: depois assinarás esse papel com teu próprio sangue. Siderol sentiu-se um pouco confuso, mas perguntou: mas já lhe doei a alma,
que mais exiges de mim que possa agradar e ser útil ao meu protetor? Ouve com atenção. Neste papel está declarada a venda da alma dos teus filhos, que vão nascer logo que estejas rico, porque hás de se casar com a moça muito disposta a procriar. Assinarei, mas e depois? À meia-noite, como te disse, pousará um corvo sobre a montanha. No sítio em que ele esgravatar, é onde estará o primeiro tesouro. Mas e as palavras que devereis usar para abrir o seio da terra? Temo que a terra se abrirá contigo. Não vou dizer-te agora, anda, marcha. Victor fez tudo o que o seu mestre protetor, o diabo, mandara. Chegou ao monte de Ababides à meia-noite do dia seguinte, esperou, e poucos minutos depois, viu pousar o corvo sob o rochedo, esgravatou, picou o chão 3 vezes com o bico, mas a terra ficou conforme estava, nem um mais leve movimento. Siderol acendeu a lanterna e nada aconteceu. Desesperado, marchou em direção à ave, que levantou vôo e sumiu. Daí começou a vociferar contra o demônio e lhe exigir que lhe desse o dom de abrir a terra ou que lhe restituísse a alma. O demônio apareceu na forma de corvo e exigiu dele a promessa de assinar a doação da alma dos futuros filhos com o próprio sangue. E ato contínuo, Siderol picou o próprio dedo mínimo e assinou a doação. O diabo, satisfeito, deixou Siderol, dizendo as seguintes palavras: toma todo o ouro que quiseres. E depois de voar, ecoaram as palavras: Aurea Hispania, Icere Galoecus amando. Nesse instante, a montanha tremeu e abriu uma enorme fenda e deixou Victor ver uma quantidade grande de moedas romanas de ouro. Entrou pela fenda e encheu o casaco com dinheiro. Depois pegou uma caixa cheia de moedas e colocou-a sobre os ombros para sair, quando viu que a fenda havia se fechado. Vendo-se preso, novamente recorreu ao diabo em nome de sua alma e da alma dos próprios filhos futuros que já pertenciam a Lúcifer. A terra tremeu e Victor ouviu ecoar as palavras: Hispania, fegicitar e publicitium lunua. A grande fenda se tornou a abrir e Victor pôde sair com seu tesouro. Andou o resto da noite até chegar à povoação de Damil, onde hospedou-se num albergue simples por 8 dias, conservando-se descalço e mal vestido para não despertar suspeitas sobre o seu tesouro, para que o não roubassem. No final dos 8 dias, descobriu uma casa nos arredores que estava à venda e a comprou, aceitando o conselho de Lúcifer, seu protetor. Da Espanha o recebestes? Na Espanha o gozarás. O diabo falou do tesouro de Victor. Há nessa região mulheres bonitas e virtuosas, capazes de dar lições de moralidade às francesas, feito a moça que encontraste no teatro grego. Portanto, fica-te aqui, onde serás feliz. Pois ficarei, respondeu Siderol, e pegando alguma das moedas de ouro, foi trocá-la em albarês. Voltando no dia seguinte, comprou a casa que estava para vender e aí fixou residência. Victor Siderol passou a desfrutar da felicidade vinda do dinheiro, porque começou a gozar de tudo quanto lhe agradava. E como logo correra pelos arredores a fama de sua riqueza, viu-se alvo das tentações, tanto dos homens como das mulheres. Em breve, passando-se apenas alguns meses, Victor já estava casado com uma donzela muito formosa de Podentes, chamada Manuela. Decorrido 1 ano do casamento, Manuela deu à luz uma menina, cuja alma o demônio contou logo como sua. O casal, Victor e Manuela, amavam-se cada vez mais. Mas, como nunca a fortuna é completa na vida, Siderol caiu doente, gravemente enfermo, tão de repente que nem deu para invocar o demônio. Quando conseguiu uma leve melhoria, por obra dos médicos, Victor invocou o diabo, que o aconselhou a dispensar os médicos
e deixar que a própria natureza o curasse, e assim ele fez. A convalescência foi longa. Durante ela, porém, Victor deu-se conta do excelente coração de Manuela, que não deixara de assisti-lo à cabeceira da cama até que o marido ficasse inteiramente restabelecido. Sideró perguntou ao demônio como poderia pagar à esposa tantos desvelos. O demônio lhe respondeu que, por ela a ter desposado e amar muito, já havia lhe pago muito bem. 10 anos se passaram em harmonia nunca interrompida. E Manuela havia dado à luz seus 8 filhos. Victor, encantado pela comodidade de riquezas e encantos sedutores de suas 3 meninas e 5 meninos, quase chegou a esquecer-se das doações que fizera ao diabo. Um dia, passaram-se pela sua cabeça as lembranças mais negras de sua vida, que lhe envenenaram os prazeres do presente. Dali em diante, passou a andar triste e pensativo, e Manuela sentia-se ainda mais as penas do marido pelo fato de não saber a causa delas. As mais ternas carícias e os mais fervorosos rogos dela não conseguiam arrancar de Sideró o terrível segredo daquela tristeza. Sideró queria saber se a eterna fogueira se acenderia para ele só no extremo da velhice ou se a morte estaria por perto. Ia perguntar ao diabo quando estava destinado a morrer, porque mesmo perdida a alma, embora não fosse ambicioso, queria ao menos a satisfação de desencantar os tesouros que o demônio lhe havia indicado. Um dia, Manuela seguiu à frente de Victor com lágrimas nos olhos, queixando-se de que ele não a amava mais, acusando-o de que não mais lhe tinha amor, pois não lhe confiavam seus segredos. Manuela, inconformada com o silêncio triste do marido, insistiu tanto que ele lhe contasse o motivo das suas preocupações, que no fim, Sideró se viu obrigado a confessar, cheio de arrependimento, que tinha feito um pacto com o demônio. Manuela, que havia sido criada dentro dos preceitos cristãos, estremeceu e horrorizada quis fugir, dizendo não poder viver mais ao lado de um condenado. Ela achava que aquele era um mal contagioso que poderia pegar com a coabitação e foi aconselhar-se com a mãe, a quem contou toda a verdade sobre o marido. A mãe, a princípio, não quis acreditar, pois achava impossível que tão bondoso homem tivesse parte com o demônio. Depois, convencida pelos rogos da filha, mandou que um empregado fosse chamar um curandeiro que vivia em Cabelo, para que viesse até a casa de Victor, ele recitasse o Evangelho de São João e lhe fizesse as esconjurações que o libertassem do demônio. Lúcifer, sentindo que se preparavam para lhe tomar as almas de Victor e de seus filhos, apareceu diante dele e ameaçou que, se ele voltasse à igreja, seria mandado para o fundo dos infernos. Victor começou a gritar de horror, ao que a sogra acudiu. Ele colocou nos bolsos o vidro de água benta e ordenou que ele não se desvirtuasse. Manuela, ao mesmo instante, começou a ler para o marido o Evangelho de São João. Partiram para a igreja. O diabo, furioso por se ver em perigo de perder aquela alma, girava em torno de Sideró, mas a mágica virtude da água benta o mantinha à distância. Já na igreja, o curandeiro fez suas rezas e conjurações. Sideró começou a se contorcer e retorcer pernas e braços e a configurar o rosto, até que o diabo deixou cair o contrato que Victor havia assinado ao pé do altar. Nesse mesmo instante, o anjo da guarda de Victor apareceu por cima de sua cabeça, com seus cabelos louros, vestes brancas e asas azuladas. Por fim, o padre absolveu Victor, entendendo que ele já havia se confessado, uma vez que havia sido arrancado das garras de Satanás. Acabada a cerimônia, voltaram para casa. Sideró e Manuela continuaram a viver em harmonias e riquíssimos, graças ao tesouro que Sideró havia desencantado com a ajuda do demônio e quem por fim enganou com a proteção da Santa Igreja.
Ao cabo de uma existência feliz, Sideró entregou a alma ao Criador numa vivenda que comprara em Sabajares aos 109 anos de idade, deixando a esposa com 8 filhos, 11 netos e 3 bisnetos. Manuela, não podendo resistir às saudades do marido, expirou 3 meses depois, no dia imediato àquele em que completara 94 anos. Bom, eu vou ficando por aqui. Te encontro na próxima semana com mais uma história de mistérios e segredos de algum personagem incrível, esquecido no tempo, que até hoje nos fascina e nos encanta.